Olha só, aquilo que a gente só simulava no mundo dos videogames, o que a gente só vivia escutando Akon, a grande trilha sonora do Bomba Pet, está há poucos dias, há poucas horas de virar realidade. Teremos Palmeiras contra o time do Messi, Botafogo e PSG, Flamengo e Chelsea, Fluminense e Dortmund, Botafogo e Atlético de Madrid, pelo menos é isso. No mínimo, a gente vai ter esses confrontos que só existiam no mundo da fantasia e que agora fazem parte da rotina a cada 4 anos da reformulada Copa do Mundo de Clubes. Deixou de ser mundial para ser oficialmente uma Copa do Mundo a cada 4 anos, envolvendo clubes e não seleções. Então, ludicamente, né, na parte lúdica, na parte de captar corações e sonhos, ela já está entregando antes mesmo de começar. Porém, como nem tudo é apenas doce, na crueldade e na realidade crua, é muito mais amargo, né? Assim, porque o que mais importa ali não é a possibilidade de você realizar sonhos. O sonho, ele está muito mais no enfrentamento do que na possibilidade de vencer esses enfrentamentos, né? Então, o que mais importa ali no fim das contas é a grana. Seja para um lado, seja para o outro. E eu estou separando a ponta da pirâmide, o 1% do restante. Porque para a elite europeia, essa grana, e daqui a pouco eu vou me debruçar sobre ela, ela compra um interesse que não existia em meio à falta de competitividade com o restante da pirâmide mundial. E para o restante da pirâmide mundial, nós fazemos parte dela, a grana vira o carro-chefe em meio à falta de competitividade com a elite europeia. Então, para os europeus, essa grana compra o interesse e para a gente, essa grana encobre a falta de possibilidade de sonhar com algo além de um jogo parelho. Né? É isso. A história nos mostra isso, daqui a pouco também eu vou entrar nisso. O que já foi realidade, depois virou sonho, e depois virou um sonho quase impossível, agora vira praticamente impraticável. Um não europeu ser campeão mundial não faz parte das possibilidades reais dessa nova Copa do Mundo de clubes. Então, assim, se você é torcedor de Fluminense, Flamengo, Botafogo e Palmeiras, faça as contas para que você esconda um pouco a frustração esportiva que se avizinha. Se você não é torcedor de nenhum deles, pega a pipoca para se divertir, porém, sem esquecer algum receio com a grana que vai entrar nos cofres desses clubes. E vamos falar da grana, portanto. O pote total para os 32 clubes envolvidos é de $1 bilhão. Eu vou falar aqui em dólares na maior parte, tá? Do tempo. Cada clube brasileiro recebe já garantido um mínimo de 15,2 milhões de dólares pela participação. 15,2 milhões de dólares. E eu vou fazer a ordem de grandeza para você entender o que significa esse prêmio mínimo e o restante. O campeão pode embolsar até 125 milhões de dólares. 125 milhões de dólares. A ordem de grandeza. O campeão da Champions recebe em premiação até 185 milhões de dólares. 40% a mais. É um valor bastante superior, mas não é tanto assim. O campeão brasileiro, 9 milhões de dólares. Então, só pela participação, os 4 brasileiros vão receber quase o dobro do que o campeão brasileiro em premiação. E esses 9 milhões de dólares para o campeão brasileiro representam 7% do valor total possível para o campeão da Copa do Mundo de Clubes. E aí eu vou trazer o Capology, que é um site que serve como referência, mas não exata. É uma referência estimada das folhas salariais dos clubes do futebol mundial. O Capology fez um levantamento sobre as folhas do salário base, tá? Sem bônus, sem premiação, etc. e tal, da Série A
no ano passado, em 2024. A folha do Flamengo, vou falar dos 4 classificados para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo com 55,5 milhões de dólares. O Palmeiras é a quinta folha com 38,5, o Fluminense é a sexta com 36,5 e o Botafogo é a sétima com 36,2 milhões de dólares. Então, tirando o Flamengo, que está numa ordem de, né, está em outra parte da pirâmide do futebol brasileiro, com 55,5, Palmeiras Fluminense e Botafogo estão separados ali por pouco mais de 2 milhões de dólares. Cara, a participação já dá quase metade da folha do ano passado desses 3 clubes. E aí, em cima disso, vitória na fase de grupos, cada vitória é 2 milhões. Classificação nas oitavas, 7,5. Classificação nas quartas, 13,1. Nas semis, 21 milhões. E eu vou parar por aqui porque eu não acho que é factível a gente projetar um brasileiro sequer nas semifinais. Sequer nas semifinais. Porque a disparidade é muito grande. Não foi sempre assim. E vamos falar do histórico. Brasileiros e europeus se enfrentaram em 19 decisões para eleger o melhor clube do mundo desde a primeira, entre Santos e Benfica, em 1962. Naquela época, jogo ida e volta. Eu estou falando apenas do título, tá? A primeira foi em 62, Santos e Benfica. A mais recente foi Fluminense e Manchester City, em 2023. E, historicamente, há um equilíbrio. 9 títulos para os brasileiros, 10 para os europeus. O desequilíbrio é recente. Entre 62 e 93, os clubes brasileiros levaram 6 e os europeus levaram 1. Depois, os europeus conquistaram 9 e os brasileiros apenas 3. O que aconteceu depois de 93? A Lei Bosman, que fez com que a Europa se unificasse, que estrangeiros deixassem de ser estrangeiros e que os elencos virassem mais europeus e mais mundiais. Antes disso, um italiano jogando na França era considerado estrangeiro e entrava numa cota muito rígida. Depois da Lei Bosman, a gente tem uma integração muito maior e aumenta o fluxo de saída de jogadores, principalmente do futebol brasileiro, em direção ao futebol europeu. Então, é natural que haja esse desequilíbrio. Não é um mérito dos europeus, é obrigação. Porque se a grana está concentrada lá, no caso aqui, porque eu estou aqui na Inglaterra, e eles estão extraindo os nossos talentos cada vez mais cedo e em quantidades absurdas para times cada vez menores, é óbvio que a elite europeia não faz mais do que obrigação de ganhar da elite não europeia. Nos últimos 4 confrontos, 4 vitórias europeias. Real Madrid, Grêmio, Liverpool e Flamengo, Chelsea, Palmeiras, Manchester City e Fluminense. Então, cara, quando você olha para esses 4 últimos confrontos, houve algum equilíbrio mínimo em 3 deles. A única disparidade mesmo foi o Manchester City do Guardiola contra o Fluminense. Então, quando você olha para a fase de grupos, o Palmeiras pode ganhar do Porto? Eu acho que sim. O Porto não faz parte da elite europeia. O Fluminense pode ganhar do Borussia? Não descartaria. O Flamengo pode ganhar do Chelsea? Num jogo só? Quem sabe? Ritmo de pré-temporada para o Chelsea. O Botafogo pode ganhar do Atlético de Madrid? Difícil, mas pode. Pode ganhar do PSG? Acho que não. Aí também acho praticamente impossível. Porém, esse novo formato, você não basta fazer isso. É uma epopeia se o Botafogo ganhar do PSG. Mas se ele ganhar do PSG, o que ele vai conquistar é uma vaga para as oitavas de final, muito provavelmente se conseguir essa epopeia, para depois ter que enfrentar outros europeus, muito provavelmente, e cada vez melhores, ou cada vez em melhor fase, que estão levando mais a sério essa competição. Então não basta derrotar um europeu, o que já estava muito difícil. Já apresentei o histórico aqui. Agora você tem que muito provavelmente derrotar pelo menos 5. Fase de grupos, oitavas, quartas, semis e a grande decisão. No caso do Botafogo, 6, porque são 2 na fase de grupos. O azar do Botafogo está muito grande para isso aí. Mas, então, cara,
a gente está jogando o Bomba Pet no nível praticamente desleal. Assim, não dá para esperar algo para além do prestígio de estar ali e tentar chegar o mais longe possível sem derrapar nos perigos menos óbvios, né? Você descarta o Flamengo derrapando no Esperance da Tunísia, atual campeão da Tríplice Coroa Nacional, ou no LAFC, que está bem na MLS? Você descarta o Fluminense derrapando contra o Mamelodi Sundowns, octacampeão consecutivo da Liga Sul-Africana, ou do Ulsan Hyundai, tricampeão consecutivo na Liga Sul-Coreana? O Palmeiras que abra o olho contra o Al-Ahly, né? Ganhou 4 das últimas 6 Champions do continente africano e é tricampeão da Liga... Não, ele foi campeão? Tricampeão, perdão. É isso, tricampeão consecutivo da Liga Egípcia. O Fluminense tomou calor do Al-Ahly recentemente nas semifinais do formato antigo do Mundial de Clubes. Então, bicho, assim, projetando de maneira conta de padeiro aqui, não acho que o Botafogo se classifique da fase de grupos. Realmente deu muito azar com PSG e Atlético de Madrid. E o teto para Palmeiras, Flamengo e Fluminense, assim, sendo otimista, quartas de final. É claro que depende de várias questões aí. Será que os europeus vão levar realmente a sério? Eu acho que a partir do mata-mata, sim. Na fase de grupos é muito mais pré-temporada do que competição. Os jogadores já estão com muitos minutos nas pernas. Eles estão mais cansados realmente. A gente está em meio de temporada. A gente está começando a entrar no auge físico dos elencos, se é que já não entramos. Enquanto eles já apertaram o botão de reset sem muito tempo para descansar. Tem muito aí que estava até ontem na Nations League ou nas eliminatórias. Então pode ser que isso dê uma nivelada. Mas a partir do mata-mata, bicho, por isso que eu não consigo ver. Pô, se passar das oitavas, parabéns para quem conseguir passar. Porque já é algo, além de financeiramente muito interessante, uma epopeia esportiva, bicho. É muito ruim falar, porque parece um discurso de vira-lata, mas infelizmente a concentração de grana faz com que você imaginar o Flamengo batendo o Bayern de Munique numa potencial oitava de final seja algo praticamente impossível. E depois tem que bater outro, e outro, e outro, assim. Então, cara, que a gente entenda a nossa hierarquia e ajuste os nossos sonhos, mas é claro que, pô, se você acreditar que seu time pode ser campeão mundial, quem sou eu para cortar sozinho? Eu só estou tentando ser um pouco mais racional aqui, inclusive com o meu time, né? Para quem não sabe, sou torcedor do Fluminense. Então, cara, assim, o Quarteto Brasileiro já tem muitos méritos simplesmente por estar ali. Fazer parte dessa competição é um prestígio muito grande, que talvez só aumente com o possível sucesso dela daqui a algumas edições. Mas a realidade é que o novo formato ele é para agradar europeus. Mais grana para comprar o interesse da elite europeia e a FIFA pegando para si um pouco da Liga dos Campeões da Europa, se tudo der certo. Né? Semifinais, sei lá, Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid e Chelsea. Bom, a FIFA está conseguindo ter um pouco de Liga dos Campeões para si. É esse o plano. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se vai ser mais clima de pré-temporada, se vai ser mais Florida Cup do que Copa do Mundo de Clubes para eles. Enquanto isso, a gente vê o que sobra das migalhas que infelizmente nos restam. Mas é isso, cara. Acompanharemos essa edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes por aqui e eu conto com a sua companhia. Desculpa o pessimismo, se bem que eu acho que nem pessimista demais eu fui. Mas é isso. Que a gente sonhe sem se esquecer do tamanho da possível queda. Até o próximo vídeo.